Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Irit Kudek e hoje eu vim trazer um assunto que eu até coloquei aí no título, que tudo acontece a partir de nós, né? Então, o que eu quero trazer para vocês hoje? Que, na verdade, tudo que nos acontece depende de como a gente se trata. É o tal do amar a si próprio para que os outros nos amem, né? Não adianta a gente buscar fora o que a gente não vibra dentro de nós, porque na verdade tudo que acontece com a gente depende de como nós vibramos, não é só o que a gente pensa ou de repente o que aquele comportamento que a gente tem para fora da gente, né? Tudo acontece, depende de como nós nos sentimos alinhados junto com nossas emoções e nossos pensamentos, e a gente acaba vibrando isso, afinal, tudo é energia. Por mais que a gente não enxergue esse campo, é como a internet. Ela manda sinais e aí tem a ressonância, né? Vai captar, é como se fosse um rádio que está, né, enviando sinais, aí de repente pega aquela rádio pirata, né? Então tem todo. Nós somos como assim uma antena. Então tudo acontece a partir do que a gente vibra. Então, por mais que a gente às vezes tenta, né, mudar muita coisa dentro da gente e fala, nossa, por que isso não acontece comigo? É porque depende de como a gente está vibrando mesmo. E é muito difícil no começo compreender isso e depois conseguir transformar esses hábitos e os comportamentos e os pensamentos e limpar todo esse lixo emocional, nossas emoções, para poder começar a vibrar diferente, né? Então, na verdade, tudo aquilo que acontece com a gente depende de como a gente acredita naquilo. Normalmente, a maioria das pessoas, você pode aí fazer uma retrospectiva da sua vida, eu vou voltar sempre nesse assunto, que tudo parte do ambiente e das pessoas com quem a gente cresceu, principalmente na primeira infância, do 0 aos 7 anos ou desde a nossa gestação. Eu sempre vou falar disso, provavelmente em muitos vídeos eu vou tocar nesse assunto, porque realmente nós somos um espelho, né, dos nossos pais ou daquele ambiente que a gente cresceu, porque nem todo mundo foi criado pelos pais, mas às vezes até o que aconteceu na escola ou em ambientes que você frequentava, e a gente vai introjetando algumas coisas e a nossa mente infantil não tem capacidade de discernimento e não tem ainda a consciência formada ali, o cérebro adulto formado para ter uma compreensão melhor da situação e entender que aquilo nem sempre é conosco, né? E o que acontece? O que acontece é que muitos pais desvalidam seus filhos desde a infância. Então, às vezes um filho vai contar uma história que ele viu acontecer alguma coisa e aquilo era verdade. Aí chega a mãe ou o pai e fala assim, imagina, fica quieto, né? Imagina, isso daí não é nada, esquece. E aí, aquilo você acaba achando que você está sendo mentiroso ou seus pais não estão confiando em você. Então, assim, se os seus pais, que são seus genitores, são as pessoas que trouxeram para o mundo, não confiam, não acreditam em você, como que você pode acreditar em você, né? Então, eu sou uma pessoa que, infelizmente, eu posso dizer, né, que isso é infelizmente para muita gente, a gente acaba acreditando nesse externo, naquela história do que nos contam, né? Então, você passa a ser sempre criticado, ou no momento que você quer conversar, falar das suas emoções, alguma coisa, naquele momento as pessoas não querem te ouvir, então você se sente rejeitado, né? Ou de repente você gostaria de, naquele momento, estar junto, principalmente dos seus pais na primeira infância, e de repente eles vão fazer alguma outra coisa e você acaba sentindo como um abandono. Então, assim, todos esses sentimentos acabam refletindo em nós mesmos, com nós nos rejeitando, nós nos abandonando, nós nos traindo, nós nos autocriticando. Então, você começa a achar que o problema é com você.
E realmente acaba sendo, porque você acreditou em tudo aquilo que o externo te disse, né? Ou daquele jeito que você enxergou, e acaba sendo um trauma emocional ou psicológico, porque tem muita gente que acha que trauma é só se você teve um mega ultra acidente ou passou por um bombardeio e coisa e tal. Mas hoje a neurociência e entre outras já é comprovado que os traumas emocionais e psicológicos, eles afetam total a nossa vida adulta, né? Tem muito adulto aí, que eu vou dizer assim, a idade adulta, mas vivendo como uma criança, né? Porque a gente acaba vivendo através da nossa criança interior ferida. E enquanto a gente não consegue voltar atrás, resgatar essa criança e explicar para ela que não, na verdade você cresceu, você não é aquilo que te disseram que você era, né? E tem muita gente que fala, imagina, como que você acreditou naquilo? Isso daí vai de cada um, né? As pessoas aqui que eu tô conversando talvez vão sentir se isso aconteceu ou não com você. E aí, o que acontece? Normalmente, na fase adulta, você acaba tendo situações onde certos acontecimentos são gatilho. E aquele gatilho é aquilo que te desperta uma emoção, né? E, na verdade, uma lembrança ali que vem e desperta aquela emoção que te remete à tua infância, mas você não tem consciência disso. Então você acaba ficando com raiva, você acaba ficando pé da vida, acaba se culpando e você não entende que aquilo tem total ligação com a sua infância. Outra coisa também que acontece é que muitas mães, elas conceberam seus filhos, mas elas não receberam seus filhos, né? Posso colocar aí também muitos pais, porque o que existe de mãe solteira aí, então imagina, a criança nasce e nem tem um pai que recebe ele. E outra que a gente, assim que a gente nasce, a gente conta com nossos pais, né? São as pessoas que nos protegem, pelo menos deveria ser, né? E então a criança acaba pensando assim, nossa, se meu pai e minha mãe, que são as pessoas que mais deveriam me amar, cuidar de mim, ou falar coisas boas, tal, não me amam, não são assim, me rejeitam, me criticam, provavelmente eu tenho algum problema, né? Então a criança acaba se sentindo a parte culpada daquela situação, ainda mais quem tem pais que viveram em conflitos. Tem muitos filhos que acabam carregando esses fardos dos pais e, na verdade, quem deveria carregar esses fardos são os próprios pais, né? Só que a criança não tem discernimento para separar aquilo. Ela acaba se perdendo, né, a sua autoestima e perdendo o amor próprio. E o que eu vim falar aqui, que a gente tem como resgatar isso e entender que nós não somos o nosso externo. Nós temos nossa capacidade. Se alguém te falar que você é incapaz, ignora. É difícil, né? Porque quando a gente está envolvido emocionalmente, principalmente na nossa infância, quando você cresceu com crítica, é muito difícil você separar isso, porque as pessoas acabam manipulando as situações, então você acaba perdendo sua autoconfiança, porque seu pai e tua mãe não confiavam em você, né? Então quem vai confiar, né? Então você fala, tem alguma coisa errada comigo. E aqui eu vim para dizer que não tem algo errado com você. Tem algo errado com o ambiente de onde você cresceu, viveu, pode ser através dos seus amigos também. Na adolescência acontece muito da gente chamava a Maria vai com as outras, porque você não sabe quem você é, então você acaba abraçando qualquer ideia de que vamos lá, vamos sair, porque você não quer ficar dentro da sua casa, você nem se conhece direito, você acha que você se conhece, mas na verdade você é tudo aquilo que enfiaram na tua cabeça e não aquilo que você é na sua essência. Então, assim, resgata essa sua criança ferida, fala para ela que agora você cresceu, né? E você não precisa mais viver nos padrões daquilo que te disseram.
porque os nossos pais, principalmente, ou o adulto cuidador, ou pode ser o irmão mais velho, ou os próprios amigos, nós acabamos nos espelhando naqueles comportamentos que a gente mais convive. A criança, ela não aprende com o que você fala na orelha dela. Você pode falar 1000 vezes a mesma coisa, mas se você tiver um comportamento diferente, ela vai estar olhando para esse comportamento e provavelmente na fase adolescente, adulta, ela vai repetir esse comportamento. E então, assim, faz um resgate aí interno, passa a acreditar melhor em você. Quando você achar que estão te rejeitando, estão te traindo ou te criticando, reflete no que você está vibrando, porque não são os outros que fazem com a gente. Somos nós que fazemos com nós mesmos e a partir daí a gente acaba atraindo, né, ressoando com essa vibração, porque não são os outros que nos irritam, somos nós que nos irritamos com os outros, né? Tudo vem a partir de nós. Exatamente sim. Então, ninguém tem um poder maior sobre você do que você mesmo. Então, resgata o teu poder, volta para a sua essência, entende que você é único e ninguém pode atacar você se você não se deixar ser atacado, tá? Então, é isso que eu vim falar para vocês hoje. Confie em você, resgata a sua autoestima, porque todo mundo tem um brilho aí para o mundo, tá? Então, até o próximo vídeo. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu gostei, dá um joinha aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e se puder, compartilha com mais alguém para dar uma força e também para passar essa mensagem para alguém que está precisando, tá bom? Até o próximo vídeo.